Como eu sempre falo ao final dos episódios, essa série é baseada na minha dissertação de mestrado, motivado por levar esse estudo para além da academia. Apesar de na pesquisa eu focar em super-heróis negros da Marvel e da DC, eu queria trazer também algo do Brasil pra gente debater aqui no podcast. Entre pensamentos e reflexões, me veio a ideia de falar sobre um personagem que está entre nós desde 1960, porém sempre esteve em um lugar de coadjuvante, até a sua reimaginação, através do roteiro de Rafael Calça e desenhos de Jefferson Costa. Estou falando de Jeremias. Maurício de Souza é sem dúvida um dos maiores quadrinistas brasileiros. É o mais longevo em termos de publicação. Eu nasci em meados dos anos 1990 e cresci lendo Turma da Mônica. Gerações antes da minha leram Turma da Mônica, assim como as gerações seguintes. E mesmo que Maurício não produza mais com suas próprias mãos os gibis, as suas obras continuam saindo todo mês nas bancas de revistas brasileiras, além das obras variantes como a Turma da Mônica Jovem e suas adaptações para a TV e o cinema. Podemos dizer que a Turma da Mônica tem um certo avanço em colocar personagens diversos nas suas páginas, como um personagem com deficiência física, uma com deficiência visual, os dois irmãos de origem asiática, e mesmo que não tenha múltiplos personagens com essas características, a Turma da Mônica trouxe uma representação positiva ao conscientizar sobre as diferenças e, principalmente, não fazer destas características motivos de piada. Durante um tempo, Jeremias foi o único personagem negro no universo da Turma da Mônica. As outras introduções de personagens negros veio principalmente a partir de jogadores de futebol. O primeiro foi o Pelezinho, o personagem que é o Rei Pelé, ainda é criança jogando futebol com seus amigos. Pelezinho foi publicado em tiras de jornais em 1976, e já no ano seguinte ganhou sua revista solo, lançada pela editora Abril e que circulou até 1982. A última aparição do Pelezinho foi em 1990, no especial da Copa do Mundo daquele ano. Depois ele veio a retornar em 2013 com as republicações das suas histórias antigas, feitas em 2 edições, As Melhores Histórias do Pelezinho e Pelezinho, Coleção Histórica. Em 2006, outro jogador de futebol virou o personagem de Maurício de Souza, Ronaldinho Gaúcho. Os seus gibis tinham a mesma ideia dos de Pelé, trazer o jogador ainda criança, brincando e vivendo aventuras com seus amigos e familiares. Em 2013, a então jovem promessa do Santos, Neymar Júnior, também ganhou seu título solo pelas mãos de Maurício. Apesar de crossovers com a Turma da Mônica, as HQs dos jogadores caminhavam de forma independente, apenas dividindo ali o mesmo universo. A Turma da Mônica em si veio a ganhar uma personagem negra regular apenas em 2019, com a história A Nova Amiguinha, que introduziu Milena no bairro do Limoeiro. A personagem foi introduzida no universo que nem as demais crianças, com uma família bem estruturada, tendo suas características, gostos, enfim, sendo uma criança comum. Milena fez o quarteto se transformar em um quinteto. Ela já foi introduzida na Turma da Mônica Jovem, como também teve adaptações para o cinema e a TV. Em janeiro de 2020, chegou na Turma do Chico Bento a Tabata, uma garota negra que traz a união do universo do campo com a tecnologia, amando videogames e eletrônicos. A personagem teve sua primeira aparição fora dos gibis agora em 2025, no filme Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Mas falando do personagem central neste episódio, a primeira aparição de Jeremias aconteceu na revista Bidu número 1, publicada em 1960, antes mesmo da criação da Turma da Mônica. Durante sua trajetória nos quadrinhos de Maurício de Souza, o personagem oscilou entre coadjuvante, figurante e, em raras ocasiões, um protagonista temporário. Nobu Shinen, um pesquisador sobre quadrinhos brasileiros, diz que Jeremias pode ser considerado um personagem menos que secundário, ele é terciário. O autor também diz que é possível perceber que suas aparições não assumem uma posição explícita e efetiva de denúncia do racismo e da promoção da igualdade racial. A primeira aparição de Jeremias o trouxe de uma forma bem semelhante à representação de pessoas negras à época. O rosto era representado por uma elipse preta com 2 bolas brancas servindo de olhos, e a ponta do nariz tendo qualquer outro tom sem trazer feições e individualidades. Como todos os personagens da turma, Jeremias sofreu alterações ao longo do tempo. A cor da sua pele foi clareada, trazendo tons de marrom. O personagem também ganhou alguns traços de cabelo que remetem a um cabelo crespo. A sua boca
que era quase inexistente na primeira versão, foi acrescentada com lábios grossos, trazendo também traços estereotípicos, e ao longo dos anos foi afinada. O Jeremias de hoje não apresenta traços que nos levem a estereótipos, e também está longe de ser o Jeremias apresentado lá em 1960. E não foi apenas o visual do Jeremias que caiu nos estereótipos racistas. É possível encontrar em diversas tiras e passagens nas histórias da Turma da Mônica momentos em que o negro é o motivo da piada, ressoando como um racismo recreativo, propositalmente ou não. Um exemplo está no artigo de Albert Agostinho, que destaca uma passagem em que o Cebolinha questionou a Mônica em função dela ter falado que ele tem medo do escuro. Mônica então chamou Tião, um personagem adulto, forte e negro. E Mônica ainda comentou que o Cebolinha estava falando mal dele. No último quadro, a expressão do Cebolinha é de medo ao ver Tião chegar. Outro episódio que traz um contexto ainda mais sério foi destacado por Tatiane Santos. Maurício representa o sujeito negro como uma criança viciada em cola sentada na porta de uma sapataria. A criança negra está sentada, de pernas cruzadas, e oferece a cola a uma outra criança, um menino branco e loiro. Analogamente, o negro viciado e morador de rua é quem leva o branco loiro, sem qualquer indicativo de sujeira, ao mundo das drogas. E as críticas sobre a representação negra na Turma da Mônica não passou batido, como é possível ver em uma entrevista concedida ao programa Roda Viva, exibida em 9 de outubro de 1989. Ainda quanto ao Pelezinho, né, parece que é o seu único personagem negro, né? E na Turma da Mônica não existe o negro. Tem sim, o Jeremias. Tem o Jeremias, certo, mas não com destaque, com um certo destaque. Inclusive houve até um problema, não sei se foi de impressão na revista que saiu pela Abril, que a mãe do Pelé tinha até uma pigmentação diferente, né? Um pouquinho a Dona diferente. Celeste? Então, o que você acha? Por causa dos seus personagens estarem sendo veiculados no mundo inteiro, é mais difícil você impor um personagem negro? Porque, por exemplo, o Ziraldo ele criou o Pererê, uma grande criação, mas é muito difícil de ser colocado fora do país um negro pelado e ainda com uma perna só. Todo mundo vai achar que ele está tirando um sarro, alguma coisa parecida, né? Em alguns países há problema sim. Eu tenho problemas em alguns países nórdicos, eu tive alguma reação negativa ao personagem Pelezinho. Nos países latinos não há problema nenhum, mesmo nos Estados Unidos não há problema. Mas alguns países querem ser mais realistas que o rei e criaram algum impedimento. Mesmo no Japão eu senti alguma reserva. Mas veja bem, não de público. Reserva do velho editor de seus 60, 70 anos que quer dominar ou quer direcionar pelo seu próprio gosto o gosto do público. Então o negócio é você se recolher um pouco e aguardar que ele se aposenta logo, depois você vai falar com o substituto. Mas eu acho válido, acho bom e não faço diferença de cor de personagem, porque todos eles funcionam da mesma maneira nas historinhas. Mas o tempo foi bom com o nosso garoto Jeremias. Em 2012 iniciou a Graphic MSP, um projeto editorial idealizado pelo Maurício de Souza Produções e publicado pela Panini Comics. O projeto iniciou com a HQ Astronauta Magnetar, de Danilo Beirute, e alavancou de vez com a trilogia Laços, Lições e Lembranças, dos irmãos Lu e Vitor Cafage. Em 2018, com o roteiro de Rafael Calça e desenhos de Jefferson Costa, foi lançada a Graphic Jeremias Pele. Nesta edição, os autores tiveram a missão de abordar o racismo pela perspectiva de uma criança que está descobrindo as dores que a sociedade pode lhe infligir por conta da cor da sua pele. Nessa HQ, conhecemos um Jeremias ainda criança. Além disso, ele também ganha uma família. Somos apresentados seus pais, que vão ajudar o garoto na descoberta da sua negritude. Outro ponto muito bem abordado em Jeremias Pele é o ambiente escolar, no qual o bullying age como subtexto para práticas racistas. Se Jeremias Pele, Rafael e Jefferson trabalham o racismo como tema central, em Jeremias Alma, a dupla retorna para trabalhar a ancestralidade. Nesta HQ, outros personagens da turma também fazem aparições, como Franjinha, Chaveco e Titi. Após o Franjinha mostrar para o Jeremias sobre o passado de sua família, o garoto negro fica com vazio por não saber de onde vem. Nesta busca pelo passado, ele e seus pais vão até a casa de sua avó, que conta histórias sobre seus antepassados. Acredito que Jeremias Alma traz um aspecto que em algum momento toca as pessoas negras por não saberem de onde vieram. A nossa árvore genealógica
é muito curta se comparada com a das pessoas brancas, principalmente aquelas que são herdeiras. A Graphic também volta a tocar no racismo, mas mais focada em um racismo recreativo, de fazer dos negros a piada, mas também é bem contundente em sua crítica. Porém, o plot principal gira em torno de resgatar o passado, mas também valorizar o presente, com grandes figuras negras de destaque, mas também pessoas comuns, como uma arquiteta que projeta a nova casa da família de Jeremias. Jeremias Alma vem para emocionar pessoas negras e fazer com que os leitores brancos reflitam sobre esses aspectos. Nos extras da HQ, Rafael Calça, o roteirista, define a história como a vontade de Jeremias contar histórias que, na sua primeira Graphic MCP, veio a dúvida sobre a sua própria. No Brasil, não há como saber de onde nossos antepassados vieram. A escravidão tirou a identidade de inúmeras famílias africanas e seus descendentes. Os sobrenomes vieram de seus proprietários. Nossas raízes foram basicamente perdidas. Em 2023 chegou um novo capítulo para o nosso personagem, Jeremias Estrela. O garoto se transformou em um griot, uma pessoa que transmite histórias, os mitos, os costumes e os conhecimentos do seu povo. Nesse novo caminho, seu primeiro desafio será o jovem Isaac, em uma emocionante mistura de magia, realidade e preconceito. Infelizmente ainda não consegui ler Jeremias Estrela para trazer uma melhor análise aqui, mas podemos ver a evolução do personagem ao longo das suas 3 HQ solos, de um garoto que descobre o racismo em um ambiente escolar e se torna alguém que ajuda os outros a lidar com isto. Todas as 3 HQs de Jeremias foram finalistas do Prêmio Jabuti de Literatura na categoria Histórias em Quadrinhos, e Jeremias Pele foi o vencedor em 2019. Através de Jeremias, podemos reimaginar novos presentes para personagens negros que foram criados ao longo dos anos, além de, claro, a criação de novas figuras. Jeremias é o exemplo de um personagem que saiu de uma figura coadjuvante, e às vezes até figurante, para um símbolo de representação negra. Falo por já ter presenciado que suas HQs ajudam crianças e jovens a lidarem com a cor da sua pele, se reconhecerem e, mais ainda, se admitirem como pessoas negras. Que mais obras como estas possam não apenas ser publicadas, mas também reconhecidas e disseminadas pelo mundo. Você acabou de ouvir o podcast Enquadro em Frame. Este episódio faz parte da série Reflexões sobre HQs e suas representações. Esta série de episódios é baseada na minha dissertação, que o link de acesso, assim como as outras referências do roteiro, estarão aqui na descrição. Se gostou do conteúdo, nos siga nas redes sociais, @Enquadro em Frame, e pense em compartilhar este episódio. Eu sou Hector Souza, fui responsável pela pesquisa, roteiro, narração e edição deste episódio. A transcrição de áudio e revisão do episódio ficou por conta de Gabriela Ferreira. A arte de capa é de Eric Torres. Este episódio só foi realizado graças ao edital de chamamento público número 008/2023, edital Paulo Gustavo em Aracaju, audiovisual, através da Lei Paulo Gustavo, Lei Complementar Federal 195/2022.